Com relação ao Soares, é importante colocar que a gente, não só ao Soares, né, o Grêmio não pode ser pautado por tudo aquilo que sai em publicações, seja de influências, blogueiros, ou no Uruguai, ou na Espanha, em qualquer lugar. Né? Eu não posso, senão, se eu ficar aqui sempre respondendo se é verdade ou mentira o que sai lá fora, eu não vou sair dessa cadeira e não vou conseguir gerir o clube, que essa é a minha, né, é a minha missão. Tá? Dito isso, também vamos aos fatos. Né? O Soares, ele tem jogado todos os jogos, o Soares tem sido o melhor jogador dos jogos, o Soares tem feito gols e o Soares tem treinado normalmente aqui no Grêmio. Agora talvez venham as informações que vocês tanto esperam aí, não é? O que a gente pode informar dessa situação que todos estão aí ansiosos é que o Soares efetivamente ele tem uma dor no joelho, isso não é segredo para ninguém. O Soares ele teria, né, subestimado, equivocado com relação ao Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato muito forte, é uma logística muito pesada, os jogos são muito combativos, ele apanha muito, né, vamos assim dizer também, e tem que fazer um esforço tremendo, não é, para um jogador já da idade dele. E diga-se de passagem, dor é uma coisa que no futebol é comum a todos os jogadores. Eu me lembro aqui estar com o Maicon também referindo isso, até num outro caso, e todos eles convivem naturalmente com a dor. O fato é que ele gostaria, sim, de se consultar com o seu médico, né, em Barcelona. O Grêmio concorda, porque essa é uma relação, né, médico-paciente importante, da qual a gente respeita e acha que ele deve, se assim ele entender, de procurar o seu médico, e a questão que nós estamos é vendo um melhor momento para fazer isso, para que atenda também os interesses do Grêmio, especialmente na Copa do Brasil, que é um momento decisivo para que a gente possa passar as semifinais, né, da Copa do Brasil. Marco, eu sabia que essa pergunta viria, vim já preparado para dizer que, se eu disser que sim, eu jogo o Paulo, né, da qual a gente ainda não falou aqui, né, aos Leões. Se eu disser que não, aí o problema se torna contigo e com o Gabardo. O que eu queria colocar é que, para nós, esse assunto aqui está superado. Aqui eu acabei de relatar o que efetivamente está acontecendo no caso do Soares. Eu queria deixar para trás, o Paulo já não está mais aqui com a gente. Então, qualquer resposta que eu dê diferente disso, o que eu faria não é, né, apaziguar, e não é pensar para frente, e o que a gente quer é seguir adiante daqui para frente, já com essas novas informações. Não, na verdade, a entrevista serve para atender vários interesses, inclusive para apresentar o novo VP, que é importante que essa formalidade aconteça. Com relação, então, à saída do Paulo, eu queria começar também agradecendo a ele. Foi um grande parceiro já lá do início de campanha, que chegou com a gente aqui, né, a reconstruir o clube num momento bastante difícil, ajudou, né, teve essa colaboração. O fato de ter saído não significa que está tudo errado, não é? Obviamente que não foi pela atrito com a imprensa que ele saiu, porque a gente sabe do estilo, a gente sabia do estilo, se fosse por isso teria saído muito antes. Agora, esse cargo é um cargo que eu já exerci 3 vezes, é um moedor de carne, é realmente um cargo de muita pressão, às vezes nós mesmos, né, de tanta exposição, aí eu estou falando por mim mesmo, né, nos atrapalhamos, caímos em contradições, e é natural um desalinhamento, né, isso acontece, muitas vezes a gente consegue superar ao longo da permanência dessa relação entre presidência, conselho de administração e vice-presidência de futebol, muitas vezes com conversas se pôde superar, né, algumas divergências, mas o fato é que, então, nos últimos momentos houveram outras, e não é só a questão da imprensa, né, não é a questão da imprensa, houveram outros desalinhamentos, vamos chamar assim, que eu, de novo, julgo normal. O ambiente aqui do CT é maravilhoso, os jogadores, e o Antônio pode comprovar isso, o ambiente é bom dos jogadores, do treinador, da comissão técnica, não existe crise aqui no Grêmio, não é? Mas esse desalinhamento, onde, quando começa a ocorrer seguidamente, aí tem que prevalecer a hierarquia, né? E a hierarquia,
Grêmio tem um comando, o Grêmio tem um conselho de administração bastante atuante, vocês podem ver que vocês todos aqui, alguns conselheiros, presidente do Conselho Deliberativo, e a gente achou por bem, né, isso nada desmerece o trabalho que o Paulo fez, só que quando acontece algum desalinhamento é importante que prevaleça a hierarquia. As coisas, exatamente, o fato dele ter se equivocado, subestimado sobre o Campeonato Brasileiro, que está dando muito desgaste, sobre o fato da dor no joelho voltar algumas vezes com mais intensidade, sobre essa vontade que ele tem de consultar com o médico dele para voltar melhor ainda e poder desempenhar melhor ainda o papel dele em campo. Então, são essas as outras coisas que estão acontecendo. Claro que a gente fica, né, e talvez o Renato, e a gente tem que dar esse desconto, porque isso foi falado ali no vestiário minutos antes de ele entrar na coletiva, e talvez ali até ele tivesse assim, um pouco, vamos dizer assim, surpreso, e a gente não sabe, né, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas o fato é que ele está desempenhando, treina todos os dias, tem jogado, faz gols, está bem, está feliz, está no Grêmio, e é isso que importa. Então, quando a gente conseguir encaixar esse momento, né, que seja bom para ele, que seja bom para o Grêmio também, de ele poder consultar, aí a gente comunica a vocês. Conduziu. Não, eu já expliquei sobre isso, né? O que eu posso dizer sobre isso são apenas desalinhamentos, isso é bastante normal num cargo de altíssima pressão, que é a vice-presidência de futebol de um clube do tamanho do Grêmio, né? Então, algumas vezes havia esse desalinhamento, vamos chamar assim, e foi só por causa disso. Não, se eu não vou falar, né, não vou abrir os nossos problemas internos, eu só estou, né, especificar um a um quais são. Estou dizendo que, obviamente, há divergência de posicionamento, de pensar diferente, de querer conduzir diferente algumas situações. E quando isso acontece, a gente não consegue mais arrumar na conversa, né, então é importante que a hierarquia se sobreponha. Obrigada. Eu não posso falar pelas postagens deles, não é? Eu acho que não foi uma surpresa, acho. Tá? Muito embora, obviamente, posso dizer que ele não gostou, vamos dizer assim, tá? Mas, de novo, eu coloquei que é muito difícil, né? A liturgia do meu cargo, ele exige, né, que a gente tome algumas decisões. Eu tenho aí um prejuízo pessoal bastante grande, porque eu conheço há bastante tempo, mas a gente precisa, e desde que eu me elegi aqui, é colocar o Grêmio acima de qualquer circunstância. E não só eu, falando com meus companheiros, né, de conselho de administração, nós chegamos à conclusão que seria bom, inclusive para ele, talvez ali na frente ele vá se dar conta disso, de que era um momento de descansar, que o legado dele fica, né, porque afinal de contas daqui a uns anos, talvez ou meses, poucos vão se lembrar de um burburinho com a imprensa, mas vai ficar uma posição onde ele participou de uma reconstrução, né, ele participou do Campeonato Gaúcho, Recopa, segundo lugar no campeonato, quartas de final da Copa do Brasil, acima disso é o quê, né? É primeiro lugar no Brasileiro e semifinal da Copa do Brasil, então, e mesmo assim, né, a gente entendeu que era importante para o clube, para o Grêmio, para que a gente tomasse, né, o manche nas mãos, para que a gente conseguisse, enfim, poder exercer a presidência. Talvez, não sei, eu acho que para mim um dos maiores elogios que eu recebi, que eu acho, foi justamente lá no início, quando falava que eu deixei os meninos do futebol, né, tomarem conta de algumas situações, justamente para empoderá-los, né. Então, é a minha forma de trabalhar, eu continuo, né, confiando nas pessoas, se ele está lá, eu quero que elas atuem, reportem, né, para mim dentro de um combinado. Se isso, não acho que vai mudar tanto, acho que não vai mudar essa minha forma, eu continuo achando que quem está no local deve ter, né, seus deveres e obrigações, assim como eu tenho os meus. Então, se isso é um prejuízo, talvez, mas essa é a minha forma de atuar. Eu prefiro mostrar muito mais com trabalho do que com palavras, né? E tem gente que, né, fala muito mais do que trabalha, então eu prefiro essa postura do trabalho. Olha, acho que aí tem que perguntar para o Renato que estava querendo ajudar, talvez seja até com alguma decisão de quando, né, se consultar, de como ver isso, talvez até a própria... isso aí não é legal nem para o atleta, né, ele fica triste, gostaria de estar melhor. Essa pergunta vai ter que dirigir para ele, porque eu posso te dizer é que não tem
né? Assim como para todos os jogadores do Grêmio. O Soares é um atleta igual a todos os outros, no sentido de que tem contrato em vigor, está trabalhando aqui, está cumprindo religiosamente, muito bem, inclusive, como todos os outros, e não chegou nada por ele, assim como por os outros jogadores. Eu vou dizer de novo, a gente não é pautado por essas notícias que saem não sei aonde, o que a gente não tem absolutamente nada, que eu tinha respondido antes também da tua pergunta pelo Soares referente ao Inter de Miami, não chegou nada para o Grêmio, e são notícias que saem em blogs e pequenos lugares que a gente, de novo, não vou vir aqui ficar desmentindo todo dia. O dia que chegar aí a gente comunica, mas agora não tem absolutamente nada. O que eu posso te dizer aqui é que justamente essa é a negociação, né? Nós tentamos achar uma data, né, que seja boa para ele, que seja compatível com os interesses do clube, porque ele consegue jogar com dores, né, com algum prejuízo, mas ele joga. Então a ideia, a negociação é justamente essa, achar uma data que se encaixe com os interesses dos dois lados. E a tua segunda pergunta do... Se ele se posiciona... Ah, se ele... Não, aí é com ele, isso não... o Soares é um jogador que fala pouco, né, mas eventualmente depois de resolvido isso, provavelmente ele vai falar, mas... não posso dar, né, voz e publicidade a um vídeo que eu não autorizei ser gravado, não autorizei a divulgação e que foi descontextualizado, né? Então, com relação a isso, é o que eu tenho para falar a respeito desse vídeo. Tá adiantando, ele tem que ir para consulta para receber um diagnóstico e depois, eventualmente, fazer algo, se é que tem algo a ser feito ou para fazer, não é? Dentro disso. Primeiro, de novo, segue tudo normal, como eu comecei, ele tem jogado, tem treinado, ele vai para a Bahia, não tem, né, óbvio. Agora, com relação a se vai jogar ou não, é uma questão técnica, que eu nem conversei com o Renato ainda e nem sei se quero, isso é um problema dele, um problema com a fisioterapia, com o próprio jogador, ele vai decidir e nós saberemos, como sempre, o time na pré-eleição. É assim que funciona. Depois, seguimos, né, o pessoal do CDD, o Luiz Wagner, que é importante que se fale aí também, né, que dentro dessa, né, desde a campanha a gente falou muito em profissionalização, o Luiz Wagner chegou depois, então nesse novo momento é um momento de empoderar, já na pergunta também do Gabriel, é um craque que está aqui, e está fazendo os levantamentos, e está ainda negociando, e está vendo jogadores para que a gente possa eventualmente trazer na janela. Ela sempre esteve unida, né? Mas é muito bom poder vir acompanhado de todos eles, isso nos dá mais força, isso mostra que é uma decisão também, não só minha como presidente, mas todo um conselho de administração, de conselheiros influentes, que tem muita importância, né, junto à gestão. Eu acho que isso mostra a força do clube, mostra união, mostra que a gente está no manche e que é para a torcida não se preocupar, que a gente está zelando por tudo aquilo que corresponde ao Grêmio. A ideia é que fique assim, né? Como eu falei antes, é empoderar o Luiz Wagner e o Antônio sendo, né, os olhos do Conselho de Administração, do presidente aqui, para fiscalizar, vou chamar assim, né, se as diretrizes do Conselho de Administração estão sendo empregadas aqui no CT. Então, acho que nada muda, continua tudo absolutamente igual. Nós tratamos todos esses assuntos internamente, quando a gente tiver, né, o posicionamento, a gente comunica a vocês, porque seja qual for o negócio, a gente tem que saber, tem que falar com eles, com os procuradores deles antes, para a gente poder vir aqui e comunicar oficialmente. Mas eu acho que eu falei no momento oportuno, no momento certo que deveria. Existiam as pessoas adequadas para falar naqueles momentos e por uma série de circunstâncias aí se gerou, né, esse burburinho, vamos colocar assim, e aí a gente entra em campo. É justamente por isso que essas pessoas estão aqui, para o presidente poder também atuar em outras áreas tão difíceis quanto o futebol, em outros problemas que nós temos lá na arena, tão pesados ou mais do que desses que a gente tem aqui no futebol.